Vocês muito bem já perceberam que eu estou ainda com a minha bota. O médico me deu uma orientação até dia 28 para voltar lá a consulta. Então eu estou levando muito a sério isso. Esses dias eu até fui andar só de tênis na parte externa, não em casa. Em casa eu já estou andando já, né, com o pé no chão e tal. E aí eu percebi que não deu certo. Eu fui desobediente ao médico. Então, como eu tenho que dar um exemplo, eu tenho que ouvir o médico. É ele que tem que dar o veredito ali. Pode andar sempre, não pode. Às vezes a gente é assim, nós temos, meu Deus, nós temos uma palavra ao nosso respeito da parte do Senhor, mas será? Fico muito de dúvida, né? Mas o especialista está aqui. É a própria palavra, o verbo que se fez carne, que é próprio Jesus. Então a palavra revelada ao seu coração é para você. Repita comigo, lambano. Lambano. Lambano é você tomar posse. Não, essa palavra é para mim, pastor. Eu vou tomar posse disso. Então quando você ouve uma palavra, não, isso daí é para mim. Eu tomo posse, é para mim. Teve uma pessoa que eu profetizei semana passada, ou retrasado no culto aqui. Falei que o Senhor estava movendo, tirando de ambiente e colocando em outro. Parece que é uma tragédia que você está vivendo. Parece que, meu Deus, é o fim, agora o que eu vou fazer na minha vida? E aí, não deu 15 dias de fé, mas também vindo na quarta profética, né? Eu achei até que demorou. 15 dias, mas também provando o cidadão. E aí, ele conseguiu um novo emprego, uma proposta melhor. Tu vai trabalhar com a elite. Falei, pô, cara, abençoa o pastor aí, né? Recebeu a palavra, estava servindo a pessoa. Estava aqui servindo com o estava ouvindo. Estava servindo lá fora, ouviu somente essa parte da mensagem, tomou posse. É lambando, você tem que tomar posse. A palavra, a vosso respeito, a palavra de Deus. Amém, glória a Deus. Então tome posse em nome de Jesus. Eu quero falar hoje sobre o poder da língua. Repita comigo, o poder da língua. Eu não sei se você já se encrencou, hein, Mike, por falar algo que daqui a pouco não foi bem visto. Falar uma palavra, uma frase, onde as pessoas no teu ciclo de amizades ali, você, puxa, mas que infeliz que foi aquela pessoa, né? Aí você sai, meu Deus do céu, o cara foi muito ignorante, né? Falou palavras torpes, palavras que não agradam a ninguém. Eu tenho um conhecido que, às vezes ele não mora aqui, não é ninguém que está aqui, é uma outra pessoa. Às vezes quando nós estamos conversando, ele vem de fora e tal, a gente marca um café, daí ele começa a conversar, rapaz, ele fala tanto palavrão, e aí eu penso assim, mas será que é moda? O que é isso? Porque uma pessoa que recebe o Espírito Santo, convertida, uma pessoa que segue a palavra, compreende tudo aquilo que ela profetizar, a Bíblia diz que nós vamos ter que dar conta de tudo aquilo que nós falamos. Ela continua, será que a forma de vender parece que gera autoridade? Já estive em palestras onde a palestra estava sendo linda. Uma palavra que o cara falou assim de besteira, gente. Palavrão. Falei, meu Deus do céu, acabou com a palestra. Eu posso estragar essa mensagem aqui rapidamente. Se eu falar palavras que daqui a pouco você... O que? O pastor falando isso? Não é? Então o poder da língua é muito importante para a minha vida e para a sua vida. Poder da língua. A língua é um órgão tão pequeno, mas que às vezes nós podemos usar como para bênção como para maldição. Vai depender do nosso posicionamento, vai depender do nosso relacionamento, qual que é o ciclo de amizade que nós estamos frequentando, você está me entendendo? E veja, a língua, a boca, as palavras que nós soltamos, desde o Gênesis, foi profetizado, declarado, e muitas coisas se fez, o próprio Deus declarou, né? Declarou a criação do mundo, você sabe muito bem. Então tem várias coisas. Eu quero citar algumas coisas rapidamente aqui, que se encontra na carta a Tiago, capítulo 3, do 1 ao 12. Eu quero ler para que você possa compreender um pouco mais. E hoje nós sairemos daqui purificar nossa língua, né? É igual Isaías lá que o Senhor falou, vou purificar esses lábios impuros, falei puros lábios, né? Passou uma tenaz na boca dele. Não vou falar disso, mas agora lembrei, né? Amém, vamos lá. Acompanhe comigo em nome de Jesus. Meus irmãos, não sejam muito de vocês, mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, um mestre, um pastor, uma pessoa que está ensinando, seremos julgados com o maior rigor. Então estou falando aqui e vou te falar. Você não acha que eu vou vir falar, porque eu não... Às vezes tropeço em alguma palavrinha, mas eu preciso ser corrigido. E é o Espírito Santo que vai falando ao nosso coração. Próximo. Todos tropeçamos de muitas maneiras.
a Bíblia está falando todos. Então não tem um aqui que não tenha tropeçado, um aqui ou em qualquer lugar do mundo. Todos nós tropeçamos de alguma maneira. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Então, se você cuidar da tua boca, você não tropeçar no falar nas palavras torpes, você consegue controlar todo o teu corpo. Veja bem, e o teu corpo, você não vai ceder às vontades da carne. Controlar o corpo é não ceder às vontades da carne. Eu observei tal coisa, tal pessoa, tive um desejo de alguma coisa, mas eu controlo. Entrou nos meus olhos, mas eu não falei, pô, mas que bonito aquilo lá, né? Quando você começa a declarar, aquilo ali começa a ser verdade na sua vida. Porque uma palavra lançada, ela não volta vazia. É ou não é? Você numa discussão, você pega e fala, porque não sei o que, esposa. Eu já tive algumas discussões lá que Jesus, eu falei, meu Deus, somos crente? Está repreendido esse demônio, meu Deus. É ou não é? Quem já discutiu aqui? Ninguém, né? Tá bom. Ninguém discutiu, nunca discutiu. Tá bom, vamos lá. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles não obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo, os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, o leme que fica atrás do navio, conforme a vontade do piloto. Ele fica lá no timão, né? Fiquei sabendo que é timão o nome daquilo lá. Talvez tenha até outro nome. Semelhante à língua, é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Sabe aquela pessoa que fica se vangloriando, né? Se gavando e nunca mostra nada, não mostra serviço nenhum. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Então ele está comparando com fogo. Assim também, a língua é um fogo. Não é parecida, ela é um fogo. Que uma fofoquinha, eu não sei se você já teve aquela prova, né? Que o amigo, cara, fiquei sabendo de um negócio, do irmão lá. Que irmão? Parece que o ouvidinho já fica, Não, depois eu conto rápido. Não, eu paro tudo aqui. Não, mas você não estava concentrado no teu trabalho? Não, depois eu deixo isso daqui. Já vai direto na fofoquinha do capeta. Vamos lá. É um fogo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Olha aí, a boca, uma língua que não é controlada, é dominada pelo Satanás. Toda espécie de animais, aves, répteis e criatura do mar, doma-se e tem sido domada pela espécie humana. Conseguimos domar uma baleia, mas a língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua, bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Próximo. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Perfeito, até aí. Então eu já poderia parar por aqui. Você percebeu que tem alguns elementos, né, algumas informações aí a respeito da língua. Ela é comparada aqui como um freio, um leme, que conduz. A língua tem o poder de dirigir. No verso 3 e 4 tem o poder de dirigir. Então, se você deseja, eu não sei se já aconteceu com você, às vezes eu quero passar naquela prova, eu me vejo naquela prova, eu quero passar, eu declaro que vai dar certo. Sabe aquela pessoa que, para você entender, positiva, não vai dar certo. Eu estou dirigindo a minha mente, eu estou dirigindo a minha vida, eu estou declarando e profetizando algo sobre mim. Então, a língua ele tem o poder de dirigir, de dar uma direção. O pequeno leme, num navio. Vêm os ventos fortes, as correntes de água, mas o que vai definir a direção é o leme. É o comandante ali direcionando para que lado que eu vou. Para que lado que eu vou? Essa língua e esse leme,
esse freio, ele pode ser conduzido à guerra ou à paz, dá destino em todas as coisas. Em alguma situação de discussão, a gente percebe que a gente é fogo no parquinho, não é? Começa a discutir com uma palavra e tal, mal falada, maldita, e quando vê, foi o boi com a corda, você já saiu aquela palavra, você já feriu a outra pessoa, e aí, como é que Deus vai agir na tua vida? Não tem como. Eu já estive em lugares, querido, que, eu vou dar um exemplo muito prático. Eu estava jogando aquilo que eu me feri, e eu percebi já, eu sou muito observador, estou observando todos vocês aqui, sou muito observador, e eu percebi, de várias vezes que eu estou jogando, um momento que eu começo a acertar, beleza, incomoda e tal, mas comecei a errar, eu não falo palavrão, eu não fico falando palavrão, mas eu murmuro, você está entendendo? Puxa vida, mas tinha que ter aceitado, ainda mais quando jogo com o Mike Tubarão, hein? Frieza no jogo, te mata em cada jogada. Aí o que acontece? Eu começo a murmurar, uma reclamaçãozinha, pô, mas tá quente hoje, não sei se você já reclamou do calor, aqui ó, a língua aqui está te conduzindo para alguma coisa, aí tá frio, pô, mas que frio, pô, mas esse meu carro, pô, mas essa minha casa, pô, mas esse meu filho, pô, mas quantas coisas você foi vítima de palavras que falaram sobre você, para você, profetizaram na tua infância e que hoje você se tornou. Os pais, às vezes eles não tiveram uma tragédia, né? A criação, não tinham acesso a nada. Às vezes falavam tantas palavras, isso aí não vai dar certo. Esse menino aí, pelo amor de Deus, não vai dar certo. No colégio, vai mal. Você veja, palavra declarada. A língua, fala, em vez de falar a palavra, não, vai dar certo. Eu tenho uma experiência com a minha filha, que às vezes ela bota a roupa do colégio, e ela vem ali, né, gente, de manhã cedo. Aí eu falo, filha, como tu tá linda. Ela sai toda cheia, sabe? Eu tô ali profetizando sobre a vida dela. Ela não precisa nem profetizar que ela é linda, né, porque ela baixou pro pai. Aleluia. Agora você fala, você dá risada. Mas o que eu estou falando? Que nós podemos conduzir as pessoas, os nossos filhos, os nossos negócios, a nossa vida, mediante a declaração da palavra. Você está comigo? Amém ou não amém? Então, ela é um leme. Segundo, ela tem o poder de destruir. Porque ela é comparada aqui no 5 e 8, que ela é fogo, um veneno. Fogo e veneno. Veja aquela pequena faísca, aquele pequeno fogo numa floresta, né? Que agora a Marina Silva não fala nada, né? Lá na Amazônia, né? Não fala nada, só por Deus. Não dá para reclamar agora, que tem que ser palavra de bênção. Aí nós temos que orar até pelo nosso governo, hein? Nem vou falar do governo. Mas vamos lá. Começa a pegar fogo, é um pouquinho de fogo que incendeia toda uma mata. É ou não é verdade? É assim, exatamente isso que a Bíblia está nos ensinando. Tiago está falando com os cristãos, eu e você. Nós queremos ter uma vida abundante, nós queremos prosperar, mas a nossa boca, que se nós controlarmos a nossa língua, se nós profetizarmos a nosso respeito, as coisas de Deus podem ser transformadas na nossa vida. Transformação. Só que em vez de estar na tempestade, você está reclamando. Veio a calmaria, não, mas tem muito sol. Aí você veja, numa discussão, uma palavrinha. Olha, eu não posso dar muito exemplo da minha casa, misericórdia, né? Mas vou te falar, que às vezes uma palavrinha, às vezes, é difícil a criação dos filhos, né? Mas eu digo o seguinte, e a gente, quando se torna fácil, quando a gente ensina no caminho do Senhor, aí se torna fácil. Difícil é o jeito mundano aí. Fácil é mediante a luz da palavra de Deus. Agora, às vezes, eu e minha esposa lá e tal, estão fazendo alguma atividade, a minha filha, a Robi, acaba negativando muitas coisas, porque tem que ensinar. Não isso, não aquilo. Aí eu vou te falar, aquelas palavrinhas, sabe? O fogo. Largou uma,
largou 2, largou 3, largou 4. Eu falei, não pode estar certo. Tudo que é tipo de relacionamento com a menina aqui, todo tempo é não, e não, e não, e não. Eu vou lá como um pastor, porque a minha esposa, ela vai para o céu fácil, né? É o pastor, é o amigo, é o marido, né? Às vezes discipulando, né? A única mulher que eu discipulo é minha esposa e minha filha. O resto não há discipulado. Mas aí eu vou lá e digo, não é assim, não é por aí. Cara, tem como largar uma palavra? Que bom, filha, que você fez assim. Que bom, tá tudo certo. Tudo certo. Pois eu falei isso, parou a reclamação. Às vezes a gente não se dá nem conta. Eu estou aqui para te alertar. Para de reclamar. A grama do vizinho, o carro que te fecha, para de reclamar. Começa a agradecer. Começa a profetizar coisas boas. Se a tua boca é uma fonte que jorra uma água. Água salgada ou água doce? Você quer tomar se eu fosse deixar você escolher aqui, uma água salgada, uma doce, você ia preferir unanimemente aqui, pode esquecer a palavra. Você ia preferir a doce, ou não é? A água boa. Então, meu querido, o que eu estou falando para você é que nós temos que profetizar as bênçãos do Senhor a nosso respeito. Só que eu sei que é difícil. Por isso que eu estou mencionando e pregando hoje isso aqui. É necessário nós mudarmos a forma que nós estamos nos comunicando. Que nós estamos profetizando sobre os nossos filhos, sobre a nossa casa, sobre o nosso trabalho. Às vezes, nunca dá certo, porque essa empresa aqui, reclama da empresa, reclama que tem que pagar imposto. Quem já reclamou? Eu já reclamei. Aí daqui a pouco para de ter imposto para pagar. Para de ter entrada e tu começa a promover outro problema. Pequenas palavrinhas. Eu quero te falar uma coisa. Nós não tropeçamos em grandes pedras. Você já viu você tropeçar uma montanha aí? Ninguém tropeça em grande pedra, ou em grande montanha. Nós tropeçamos em pequenas. O que te faz cair não é, realmente meu time perdeu, que droga. Não, é em casa você não ser grato. É em casa você não abençoar a tua família. É em casa você não abençoar a tua própria vida. Amém ou não amém? Então vamos lá. Deleitar é uma fonte de água. O terceiro ponto desse primeiro, é uma loucura aqui. Vamos lá. É uma fonte de água. Olha só, a língua curada é a porta-voz de um coração santificado. Ela está falando ali que ela é uma fonte. Então a fonte significa uma natureza. Agora você vai entender. Qual que é a minha natureza? Existe uma natureza antes de Jesus e uma natureza depois de Jesus. A minha natureza antes de Jesus é só tragédia. A natureza adâmica, do primeiro Adão. Mas a natureza depois, a fonte, depois que eu conheci Jesus, é uma natureza que gera os frutos do Espírito Santo, que a minha boca ela já tem que profetizar bênção. É isso que eu estou falando para você, é profetizar bênção em todo momento, porque uma língua curada é a porta-voz de um coração santificado. Se eu estou curado em Jesus, e Ele já te curou, Ele já te perdoou, Ele já te purificou, se você desceu as águas aqui, você tem Jesus como teu Senhor e Salvador, Jesus está em você, e não tem como Jesus estar em você, o Espírito Santo está dentro de você, e você jorrar água podre. Se você continua jorrando água podre, é um sinal que a tua natureza ainda não mudou, a tua fonte ainda não mudou, tem que mudar a voltagem, né? A fonte tem que ser outra, tem que ser Cristo. Então vamos lá, é um fruto, produz os frutos do Espírito Santo, que são verdadeiros. A árvore é conhecida pelos seus frutos. Aqui na frente, paz do Senhor, aleluia, glória a Deus, né? Mas daí, eu já tive tanta experiência assim, de lugares que eu cheguei e tinha um crente. Aí o fulano de tal, a empresa e tal, esse daqui é cristão? O fulano de tal estava aqui. Sim, estava aí. Vai na minha igreja. Hã? Vai na tua igreja? Daí o cara já regala o olho. Eu falei, por quê? Aí já começa a falar, o mundo falando do cristão. A natureza dele não mudou, a fonte dele, o fruto dele pior ainda, e a conduta dele piorou. Então uma pessoa que tem uma fonte diferente, ela gera
ela tem uma natureza de Cristo, ela produz os frutos do Espírito Santo, e ela tem uma conduta, um modo de viver diferente. Amém ou não amém? Amém, glória a Deus. Olha o que diz em Provérbios 17, 28. Até o insensato passará por sábio se ficar calado, se fechar a boca. Parecerá que tem discernimento. Eu ia falar, no meio de uma conversa de amigos, você não sabe o assunto, você nem abre a boca para não falar besteira. Se você passa por um cara tolo, fala besteira e todo mundo, meu Deus do céu, eles nem sabem o que está falando. Agora, se você fica quieto, as pessoas olham assim, nossa, que sábio essa pessoa, né? Não tem falado nada, a Bíblia está falando aqui, ó. Até o insensato passará por sábio se ficar calado. Fechar a boca, calar a boca, tá entendendo? Calar a boca. Não tem como você agregar em algum assunto, não fala. Tem gente que gosta de agregar em coisas que não entende nada, passa por tolo. Provérbios, fala com a Bíblia. Vamos lá, Provérbios 18, 21. A língua tem o poder de vida e morte. Quem a ama comerá do seu fruto. A tua língua, diga assim, a minha língua tem o poder de vida ou morte. Então, existe alguma área na sua vida que está em ruínas, que está morta? Você vai aprender comigo aqui a graça. Você mesmo pode profetizar. Porque se a língua aqui, ó, ela tem o poder de vida ou morte, não está dando nenhuma condição, de vida ou morte. Quem a ama, eu amo. Eu amo a palavra. Eu tenho uma nova fonte. Eu vou declarar a vida sobre o meu trabalho. Eu vou declarar a vida sobre a minha empresa. Eu vou declarar a vida nos meus relacionamentos. Eu vou declarar a vida. As pessoas que vão se aproximar de mim não vão ser pessoas torpes. Não vão ser aquela roda de escarnecedores, como diz o Salmo 1. Não. Eu quero ser um agente de transformação. Eu quero ser uma bênção. Eu quero profetizar. E as coisas que eu profetizo aqui, que eu declaro, as coisas começam a mudar na sua vida. Você está me entendendo? Então eu quero ficar com a vida, não com a morte. Eu quero declarar a vida em todas as coisas. Olha só, uma das coisas que o Senhor abomina. Provérbios 6, 16 ao 19. Há 6 coisas que o Senhor odeia. Vamos lá. 7 que Ele detesta. Vamos lá. Primeiro, olhos altivos. Aqui ó, orgulhoso. Passa por um necessitado, não está nem aí para ele. Língua mentirosa, falando a língua. Língua mentirosa. Se tem uma coisa que eu odeio é mentira. Eu tenho pavor. Eu tinha um cara que trabalhava comigo, que ele vivia mentindo. Chegou um tempo que eu acreditava nas mentiras dele. Sabe? De tanto que era uma mentira, inclusive, mandei um devocional hoje no grupo. Quem está no grupo da Quarta Profética? Amém, aleluia. Mandei lá, Satanás, ele veio e falou assim, ó. Como é que ele falou mesmo? Vamos lá, vamos para a palavra de Deus. Quem está com pressa aí, diga amém. Vocês são inteligentes, né? Glória a Deus, vocês são maravilhosos, em nome de Jesus. Gênesis 3:1. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é verdade que Deus disse, não coma do fruto de nenhuma árvore do jardim? Só que Deus tinha falado outra coisa. Não coma do fruto da árvore do conhecimento, do bem e do mal. E ela falou do jardim, generalizou, não é daquele... O capeta, o sujo, né? O tranqueira, o que ele faz? Ele vai com a língua mentirosa. Se você é filho, ele fala, não, você é qualquer coisa menos filho. Ah, Deus tem uma prosperidade na tua vida. Não, você vai ser um derrotado. Ele tenta mudar. Inclusive, ele fala meias verdades. O que é meia verdade? É uma mentira. Não foi da árvore, a árvore do jardim. Não foi da árvore do jardim. Foi da árvore do conhecimento, do bem e do mal que estava no jardim. Falar no capítulo 2 daí, eu mencionei lá, não precisa abrir. Então, ele vem com meia verdade, para te iludir, para te convencer, não, vai dar certo dessa forma, e você está entrando numa fria, mas você não consulta a palavra de Deus, você não consulta um líder, você não consulta alguém, o teu pai, tua mãe, a autoridade aqui, ó, na tua vida, aqui, o pastor, sou eu aqui nesse lugar, agora, nesse momento. Mas e a autoridade dentro da tua casa, que é teu pai e tua mãe, né? A autoridade sobre a vida da esposa, que é o marido. E a autoridade na vida do marido, quem é? Cristo. Você está entendendo? É ou não é? Falou esposa? Está compreendido? É Cristo? Vamos ser libertos, livre de todo mal em nome de Jesus.
Vamos lá. Língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e é aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Então tem umas coisas que o Senhor odeia e outras ele detesta, e essas são 7 delas. O Senhor detesta língua mentirosa, soberba, ele detesta. Mas eu e você temos a natureza de Cristo, amém? Somos cheios do Espírito Santo, amém? Amém ou não amém? Veja bem, Efésios 4:29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que transmita graça aos que a ouvem, conforme a necessidade. Às vezes você tem uma palavra de Deus, você larga na hora errada, meu querido, e dá tudo errado. Nem fez sentido o que você falou. Agora, conforme a necessidade, você vai edificar as pessoas com a palavra certa no momento correto. Eu já tive em ambientes que palavras que uma preciosidade, ninguém deu nem bola. Mas agora na hora certa, no discipulado, naquele momento de intimidade, você fala, cara, não é isso, pastor. Você está me entendendo? Veja bem, então vamos lá. Agora eu quero te mostrar 3 declarações, eu já estou finalizando, mais uma meia hora, declarações que produzem vida. Jesus produziu vida, lá em Lucas, capítulo 8, versículo 54, ele diz o seguinte: entretanto, ele tomando ela pela mão, disse-lhe em voz alta: menina, levanta-te. A filha de Jairo estava dormindo, para Jesus estava dormindo, para os outros estava morta, até zombavam de Jesus, está morta. O Senhor foi lá, não, diante de algo que está morto na vida de Jairo, na família dele, eu vou declarar vida. Ele pegou e falou: levanta-te, menina, levanta. Já chamou, levanta. Não falou assim, ressuscita, não. Levanta. Qual é a área da tua vida que precisa ser profetizado? Levanta. Está derrubado, está um caos no meio da enfermidade, levanta. Seja curado, você está curado. Traga à existência aquilo que ainda não veio a existir aqui na terra. Você tem que trazer à existência as coisas. Então, mediante a doença, o Senhor declarou uma palavra de vida. Vamos lá, em segundo ponto. Em meio à tempestade, olha o que Jesus fez. Mateus 8:26. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez a grande bonança. Então, no meio da tempestade, a gente fica todo desesperado. Em vez de nós nos levantarmos, posição de quem está governando, posição de quem reina. Eu vou, no meio dessa situação, desse problema, os discípulos estavam lá, tudo atemorizados. Meu Deus do céu, agora a gente vai morrer. E Jesus dormindo. Sabe o nível de preocupação de Jesus para os teus problemas? Sabe ou não sabe? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Não? Sim? Ele está dormindo para os teus problemas. É isso aqui. Os caras estavam, é a Bíblia. Os caras estavam no maior B.O. Jesus dormindo. Aí ele levantou e falou: homens de pequena fé. Sabe por que ele falou homens de pequena fé? Por que vocês estão meio tímidos assim com a tempestade? Ele estava falando assim: quem tem que repreender a tempestade da sua vida é você. Não, você não pegou. Você não pegou. Quem tem que repreender os ventos fortes, as tempestades que vêm contra eu e você, querido, não é 7 novenas, 7 não sei das quantas, 7 pulos d'água, é você mesmo que tem que repreender. Então eu estou te ensinando a você ser uma voz de Deus aqui, a ser uma fonte que joga água, que jorra essa água limpa, essa água que vem do próprio trono de Deus. Então, se a tempestade está vindo, entenda, Jesus está dormindo. E eu não quero incomodar o Jesus. Deixa o homem dormir, deixa descansar, né? Como se fosse isso, como se ele estivesse descansando. E a Bíblia fala que ele está sentado. Inclusive, eu não sei se você está compreendendo o que eu estou falando. Está compreendendo? Amém. A Bíblia fala em Efésios que o Senhor está à destra do Pai. Inclusive os discípulos falaram: Senhor, me bota aí do teu lado. Não cabe a mim falar, quem vai decidir é o Pai. Mas o Senhor em Efésios diz que Jesus está à destra do Pai. Está assentado à destra. Só se assenta aquele que acabou a boa obra. Você está entendendo? Veja uma pessoa que está fazendo um trabalho aí, cara, até eu não finalizar esse negócio, eu não posso descansar. Mas quando a pessoa se assenta,
ela acabou a obra. E esta obra, como o Atos 2 aqui foi falado, e o Atos lá 28 e 29 aí que continua em mim e você, é eu e você que temos que continuar a obra, porque Jesus está assentado. Se Jesus faz isso, faz aquilo, Jesus não vai fazer. Triste, né, falar isso para você, mas Jesus não vai fazer. Quem vai fazer é você, meu querido. Ele não te deixou o Espírito Santo, não te deu poder para pisar em cobras e escorpiões, não te deu poder para você, aqui nem o Espírito Santo tinha vindo, só estava ele ali, no mesmo, vocês não têm fé, mediante a fé de vocês podiam repreender a tempestade, mas a gente pega e fica se escondendo em amuletos cristãos, religiosos, e não temos a palavra, que está dentro de mim e de você. Não, eu tenho que acreditar nisso daqui, essa situação não pode ficar desse jeito. Em vez de você repreender, você tenta arrumar subterfúgios, saídas. Não, eu vou falar com esse daqui. Não, eu vou falar com aquele lá. Não, eu vou em 1, 2, 3, 10 cultos e a coisa não muda. Porque na verdade a palavra, o tesouro que está dentro, depositado num vaso de barro, que a palavra de Deus nos diz em Coríntios, um tesouro depositado num vaso de barro, que somos eu e você, um vasinho de barro, olha, dá uma pintada aí para ficar mais bonitinho, né? Alguns, né, passar um botox e tudo mais. Um tesouro, é tesouro que a palavra de Deus é. Isso aqui é um tesouro, está acessível para mim e para você. Não adianta você deixar lá na tua casa, no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do... Cara, não vai funcionar, não vai funcionar. Você está me entendendo? Amém ou não amém? Você tem que pegar esta fonte, que é a palavra de Deus, que é a verdade, e você abre lá no Salmo X, no Salmo 23, e você abre no Salmo que for, no 37, no 119, no 150, você começa a profetizar dentro da tua casa, porque na minha casa, 1000 cairão do meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Você profetiza que o Senhor é o teu pastor, nada te faltará, não somente a presença dEle, né? A presença dEle não pode faltar, é isso, mas também as coisas. Você profetiza lá, buscar o reino de Deus, sua justiça e as demais coisas você serão acrescentadas. Sobre a tua família você profetiza Atos 16:31, creia no Senhor Jesus, eu creio no Senhor Jesus, e será salvo eu e minha casa. Você profetiza lá, Josué, sei lá que versículo está, eu e minha casa serviremos a Deus, é ou não é? Você profetiza isso, então você abre a palavra, meu querido, eu estou te ensinando, pelo amor de Deus, para que você viva um novo nível na parte do Senhor, para que você deixe de ser essa fonte ruim, que a vontade não dá, abre, é sempre uma podridão, e que a sua vida comece a mudar. Se você é uma fonte, se você tem a água, o tesouro do Senhor dentro de você, as pessoas vão ter que começar a chegar diante de você e ver que tem alguma coisa diferente. E aí você faz assim, faz assim. Tem um pouquinho de água, né? Tem um pouquinho de água. Um pouquinho de água para alguém que está com muita sede, está no deserto, é suficiente. É ou não é? É suficiente. Aí não está atrelado a você, cara. Está atrelado à água da vida, que é Jesus Cristo. Você vai começar a oferecer essa água da vida e a vida das pessoas vai começar a mudar. Será que você se converteu, que você está aqui só para você? É como eu te falei, os teus problemas, os boletos, financiamento, que Deus o tenha, né? Jesus está dormindo para isso. Eu quero viver o extraordinário do Senhor. Aonde eu falar, as coisas têm que mudar, tem que acontecer. Eu não aceito isso. Eu não aceito mais ou menos. Eu não aceito uma vida que não seja extraordinária. Sabe que às vezes o Senhor não leva em consideração as nossas palavras? Sabe por que não? Diga não, não sei. Porque em um momento que a gente tropeça, bate o dedinho a quina, né? Dedinho, minguinho na quina de alguma coisa, tu fala, o diabo, né? Deveria virar o diabo, para não falar fezes, né? Que às vezes você fala uma besteira dessa, sabe? Como que o Senhor vai considerar a palavra que você tem falado? Como o Senhor vai considerar as palavras que você tem declarado sobre você? Não tem como, não tem como. Se eu for uma fonte ruim, e eu começar a falar palavras ruins aqui, querido, ou querer falar, sou uma fonte ruim lá na minha casa, lá no meu íntimo, e querer falar aqui palavras de bênção, porque vai virar só palavra, e não vai funcionar. Vamos lá.
Então, para a doença, para as tempestades, o Senhor declarou da doença para ter vida. Declarou na tempestade para se acalmar. Eu e você temos que se declarar. E em terceiro aqui é a salvação. Existia 2 ladrões na cruz, não existia? Você sabe a história. Um deles zombou do Senhor Jesus. Falou, você aí, Deus, sai daí. Imagine a zombação, a resenha, a palavra, um monte de coisa que aconteceu. Aí um falou o seguinte: olha, você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença na cruz. A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos mereceram, mas esse não fez mal nenhum. Está falando de Jesus. Isso está em Lucas 23, do 39 ao 43. Aí, olha o que ele falou, e acrescentou, ele continuou: olha, eu estou aqui porque eu mereço mesmo estar aqui nessa cruz. O cara pegou e falou o seguinte: Jesus, lembre-se de mim quando você vier do seu reino. Ele estava falando lá no final, quando o Senhor vier, lembre-se de mim. Olha o que é a graça. O Senhor falou o seguinte: Jesus lhe respondeu: em verdade eu lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Olha que maravilhoso isso. Através da confissão. Estava ali porque errou, estava ali porque estava em pecado, estava um monte de coisa. Mas simplesmente confessou. Confessou para que... E vou te falar. Romanos 10, 9 diz o seguinte: se com a boca você confessar Jesus como seu Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. O que este cara estava fazendo, esse ladrão na cruz, que não tem nenhum nome dele aqui, é que ele estava confessando Jesus. Ele estava confessando. O que eu estou falando para você, querido, que talvez em algum momento da sua vida você foi uma fonte amarga. Só palavras. Teve um discipulado de um amigo que está aqui dentro. Primeiro discipulado que eu fui falar com ele, rapaz, só palavrão. Saímos, né, sabe que comigo é um pouco mais reto o negócio, né, a espada passa mais, a faca tramontina. Saímos, ele feliz, eu falei o seguinte: tu quer um conselho? O que, pastor? Falei, faça um jejum das palavras torpes. Eu não vou olhar para ele, aleluia. Faça um jejum das palavras torpes. O que é isso? Falei, esses palavrão, essa nojeira que você fala. Tá bom então, tá bom. Cara, você acredita que uma orientação, parece brincadeira, eu falo assim, você dá risada, mas uma orientação, o cara fez um jejum, eu não escuto ele falando palavra torpe. É ou não é verdade? Olha que maravilha, aplauda Jesus por isso. Prática, é uma prática. Aí veja bem, é pelos frutos, meu Deus, continua aqui, eu vou ter que finalizar, que já é quase 9 horas. Não olhe para o horário em nome de Jesus, eu estou iludindo você, é cedo. Vamos lá, 4 conselhos para você limpar o seu coração, limpar a fonte e vigiar o coração. Vigiar, porque a Bíblia fala lá em Mateus 12, 34, raça de víboras. Jesus estava falando raça de víboras. Leve, Jesus é tranquilo. Como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala o que está cheio o coração. O coração está uma imundícia, né? Em outro momento os discípulos foram comer lá os fariseus, os escribas e tudo que é tipo de coisa ruim. Agora vamos pegar Jesus. Vocês não lavam a mão aí. E aí vocês vão ser contaminados. Aí Jesus falou, entendendo o espírito, o dom de discernimento de espíritos, falou assim, e palavra de conhecimento, é os dons do Senhor Jesus. Ele falou, olha, não é o que entra na boca que contamina o homem, mas sim o que sai. Você está entendendo? É o que sai. Porque o que entra tem o seu lugar devido. Eu já falei isso, eu escandalizei umas pessoas, vou parar de falar. Tem o lugar devido. E o que sai, não tem. Vai ter que sair. Então o coração é como se fosse, é um alojamento. Só vai sair. Agora, como é que vai ter uma palavra boa se tem falta de perdão? Como é que vai prosperar se não... Vou ficar quieto. Vamos lá. 4 conselhos eu falei, né? Arrependimento das palavras. Pastor, eu estou arrependido de tudo que eu falei. Todas essas besteiras que eu falei. Tem como mudar. Fuxico. Gente falando mal de não sei quem. Falando mal da igreja. Falando mal do corpo. Falando mal de um monte de coisa. Eu não quero mais para mim. Então se arrependa, meu querido. Primeiro conselho, se arrependa. Segundo, na prática, não é uma historinha de quadrinhos.
Jejum, falei pro varão ali, jejua, abençoado. Aí oração, leitura da palavra, é ou não é? O cara quer se relacionar com Deus, mas não lê a Bíblia, não ora, não jejua. Cuide com os seus relacionamentos. A banda pode subir aqui já, em nome de Jesus, fazendo um favor, queridos. Cuide com os seus relacionamentos intoxicantes. Toda vez que você vai tomar um café e tal, só problema. Rapaz, daqui a pouco é você que está sendo o problema na vida dessa pessoa e já viu, hein? Então sai desses relacionamentos. Salmo 1 aqui, leia Salmo 1 na tua casa. E o quarto, se alimente da palavra de Deus, que é o que eu falei da leitura, se alimentar da palavra de Deus. Eu e você precisamos ter uma mudança de vida. Fiquem em pé, meus queridos, em nome de Jesus. Eu nunca consigo pregar pouco tempo. Mas você que está aqui, você está sendo mais abençoado também. Amém ou não amém? A partir disso haverá poder de vida nas declarações que saem da nossa boca. Então aquela fonte que o Senhor estava explicando, não tem como ser a água salgada, sair de uma fonte e água doce, não tem como. Quando eu e você se arrependemos, jejuamos, tomamos uma posição, a nossa vida começa a ser mudada, transformada. Aquela palavra, aquela fé errada que nós tínhamos, começa a não fazer mais parte. Aquela natureza adâmica do primeiro Adão, do pecado, que tudo que coloca a mão gera morte, já não faz mais parte da minha vida. Você está me entendendo? Há um poder dentro de você, que é a tua própria língua. E o que você está fazendo com ela? Você pode confessar Jesus e ser salvo, como aquele ladrão. Tinha feito um monte de coisa, mas foi salvo porque confessou. Você pode declarar sobre a doença e você mesmo, não espere a Jesus aparecer, que ele não vai. Você mesmo repreender as tempestades. Que da nossa boca saia bênção e não maldição. E da nossa língua abençoe as pessoas próximas. Nós gostamos muitas vezes de reclamar do nosso amigo, reclamar de fulano de tal e tal e tal. Não dá mais, queridos, não dá mais. Para provar das coisas que o Senhor tem ao meu respeito ao seu, não tem como ser duas fontes, ser duas casas, ser dois tipos de pessoas. Não tem como. Eu estou te ensinando a palavra de Deus. Tiago estava falando com a igreja. A Bíblia falou que todos aqui tropeçam, mas se a gente cuidar da nossa língua, faça um teste. Eu não vou reclamar, eu vou falar e vou profetizar a palavra de Deus. Faça um teste, prove, como essa pessoa provou do jejum para parar de falar palavrão. Faça um teste, não fica reclamando, de não aceitar discussões. Quando começa a fagulhazinha dentro da minha casa, eu digo: chega, coloca um louvor, vai falar de outra coisa, porque o inimigo está ali tentando incendiar, está tentando botar fogo, as setas do inimigo na minha vida e na sua vida, para ficar uma contenda. Aí parece que o inimigo se levanta, parece que tinha algo para acontecer na minha vida. Discussão, briga, virado no saci. Há um poder que está dentro de você, esse pequeno leme, para conduzir a sua vida. Eu quero orar pela sua vida, porque eu creio que através da palavra profetizada aqui neste ambiente, as coisas podem mudar na sua vida. A palavra profetizada, mas precisa ter uma atitude sua. Espírito Santo de Deus, obrigado, Pai amado, porque nós temos, Pai, a Tua palavra viva, eficaz, que vem ao encontro, Pai amado, do nosso coração, que vem, Pai amado, nos confrontar, que nós crescemos, Pai amado, dessa forma, porque o Senhor tem nos confrontado com a Tua palavra. Nós não queremos, Pai amado, ter a nossa língua para profetizar coisas ruins. Não, Pai. A Tua palavra é tão doce, a Tua palavra é tão linda, Pai. Não tem, Pai amado, como eu estar aqui hoje pregando e amanhã falando besteira, piadas, vendo coisas que não agradam ao Teu Espírito Santo. Não tem como, Senhor. Então nos purifica, Pai. Nós queremos nos arrepender das nossas falhas, dos nossos erros. Tem muitas coisas que não têm acontecido na nossa vida, porque nós temos limitado o Senhor. Nós não temos sido um bom representante do Senhor aqui na terra.
não temos sido exemplo, Pai amado, e queremos viver o sobrenatural, queremos viver as maravilhas. É tudo conto de fadas, Senhor, se nós não mudarmos as atitudes que nós temos tomado, se nós não mudarmos, Pai amado, de dentro para fora, não purificar o nosso coração, não vai acontecer nada. Se não purificarmos, se não nos santificarmos, se não perseverarmos até o fim, Pai, essa vida é passageira, Deus amado. Essa semana mesmo, Senhor, uma pessoa próxima veio a falecer, Deus, e eu oro, Pai amado, para que a gente possa ter essa consciência que a vida, ela é um sopro, pode passar. E talvez você tenha vindo culto após culto, atrás dos seus próprios benefícios, mas o Senhor quer fazer algo muito maior na sua vida, começar a profetizar sobre a vida do próximo, sobre a tua nação, sobre a tua casa, sobre a cidade onde você está, sobre o teu estado. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja, mas uma igreja que tem uma língua, uma palavra profética, uma palavra bíblica, sem conselhos, Pai amado, humanos, mas conselhos de Jesus, mediante a tua palavra, Deus amado. Nós queremos viver milagres, nós queremos viver o sobrenatural, mas precisamos que o Senhor purifique os nossos lábios, purifique os nossos olhos, os nossos sentidos, em nome de Jesus. Nós nos cansamos, Pai amado, quando às vezes demora o culto, nós nos cansamos, Pai, começamos a reclamar até do horário, reclamamos de tantas coisas. Pai, renova a nossa mente, renova o nosso espírito, Pai, purifica a nossa língua, Deus, e que nós possamos controlar a ela, Pai, controlar para glorificar o seu nome, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Repita comigo: eu sou uma fonte que jorra água doce, da minha boca sairá bênção e não maldição. Eu irei abençoar, eu irei prosperar. Eu declaro sobre a minha casa, eu declaro sobre a minha vida as ricas bênçãos do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém.